Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real, onde estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns cristãos. E hoje estaremos conversando aqui com o nosso amigo, falando um pouquinho de como foi a sua conversão. Uma história muito bonita, vale muito a pena vocês continuarem conosco. Como está, Douglas? Tudo bom? Tudo ótimo, Joia. E você? Graças a Deus, 100%. Se apresenta aí para nós, conte para nós um pouquinho da sua vida, a sua história. Bom, meu nome é Douglas Máximo, eu tenho 34 anos, eu sou pai de duas crianças, o Otávio com 6, a Giovana com 14, sou casado há 14 anos com a Luciana, tenho uma família linda, graças a Deus. Ah, legal. Então você tem um menino de 14? Não, o menino tem 6 e a menina tem 14. 6 e a menina tem 14. Eu brinco que eu comecei cedo nessa indústria vital. Ah, legal. Então você tem um filho de outro casamento? Ou você não se casou uma vez só? A minha filha mais velha, ela é de outro relacionamento. Só que quando ela completou 1 ano de idade, nós nos separamos, né? Mas a minha esposa cria ela desde os 3 anos de idade. Então ela tem o privilégio de ter 2 mães, né? Olha, que ela legal, chama as duas cara, de mãe que e tem um afeto pelas duas, a consideração de mãe pelas 2 mães que ela tem. Entendi. E isso, você teve esse primeiro relacionamento antes da conversão? Muito antes. Eu tenho apenas 6 anos, né, de conversão. Pô, faz pouco Eu tempo. eu falo que não tô engatinhando, já aprendi a andar, mas estou bem novo ainda legal, na caminhada. Legal, bacana. E deixa eu te perguntar uma coisa. A sua esposa, ela tem um relacionamento legal com a mãe da sua filha? Na verdade, durante todo o período assim que a minha filha veio morar conosco, quem intermediou mesmo foi ela, né? Que infelizmente a gente comete vários erros, né? E eu cometi muitos erros com a mãe da minha filha. Isso impossibilitou o nosso relacionamento. Então, quem intermediou, quem combinava horários de buscar, ou na época que ela estava morando com a mãe, para levar as coisas lá que ela precisava e tal, foi toda a minha esposa, né? Toda a Luciana. Foi tudo a sua Então, esposa. ela tem um relacionamento amigável, né? Nós nos conversamos bem pouco, assim, o necessário, né? E hoje ela é casada, ela tem outros filhos, então, até para evitar qualquer tipo de constrangimento, a gente acaba tendo um contato bem distante, né? Quem tem uma proximidade maior com ela é minha esposa. Que legal. Bem bacana. A gente costuma falar, né, que ou a mulher ou ela levanta um homem ou afunda, né? A mulher sábia, realmente ela edifica o lar, né? E a tola, ela destrói. Isso é fato. Que legal. Então isso significa que você tem uma parceira dentro de casa. Muito. Eu até brinco, né? Às vezes os clientes estão falando sobre casamento na barbearia e eu falo, cara, casamento é bênção, porque se eu não tivesse casado, acredito eu que se eu tivesse vivo, tava numa situação bem ruim. Eu devo muito, assim, a parceria da minha esposa. Desde antes da conversão, no meu trabalho, ela sempre me incentivou, sempre me ajudou muito, assim, a trilhar os caminhos. Que bacana, né? que bacana. E a conversão veio também um pouco através... foi uma junção de coisas, mas ela foi uma peça fundamental também para nos aproximar de Cristo. Sempre, né? A minha também, minha esposa... Falou que Deus usou ela para conseguir me alcançar, né? E aí é bonito, né? A gente vê isso, porque querendo ou não, a gente acaba apaixonando-se mais pela esposa por intermédio de Cristo ali, né? É que a gente descobre verdadeiramente o que é ser um esposo, né? E qual o grau de importância de uma esposa. Infelizmente, quando a gente não tem esse conhecimento, a gente trata as esposas como servas mesmo, né? Em todas as áreas. E a gente acredita como homem que a mulher tem mesmo que submeter. E a submissão é tida como uma forma equivocada, né? A gente acha que a mulher tem que baixar a cabeça pra gente, que ela tem que servir a gente e que nós não temos que fazer nada para merecer isso, né? E daí depois, quando você conhece a Cristo, quando você se aprofunda um pouco mais na palavra, você descobre o verdadeiro sentido de tudo isso, né? Sim. Então é complicado essa parte, assim, quando até na minha vida, né? Foi bem conturbado
o início do relacionamento, da minha parte, né? Porque eu não tinha essa consciência do que era realmente ser pai ou ser esposo, né? Entendi. Foi bem difícil. Legal. Então, hoje você é barbeiro? Hoje eu sou barbeiro. Faz 2 anos e 3 meses que eu sou barbeiro. Legal. Então você tem a oportunidade de contar para muita gente teu testemunho? Nossa, é impressionante. Deus me colocou num lugar maravilhoso, porque eu tenho, né, passam várias pessoas por dia na cadeira e a gente tem a oportunidade de saber da história, porque o cliente chega a um ponto que ele vira o seu amigo, né? Então você acaba tendo uma intimidade a ponto de você contar a sua história, você ouvir histórias, você compartilhar momentos semelhantes, que você se identifica com o cara que está passando, o que ele passou, e Legal. proporciona conversas muito legais acerca de Jesus e da vida, né, em si. Experiências de vida que são trocadas ali, que edificam uns aos outros. Isso é muito bacana. Como que é esse ambiente na barbearia em relação ao cristianismo? Hoje eu tive a oportunidade de iniciar já na barbearia que eu estou, que, né, o Márcio, a Michelle, que são os proprietários, são cristãos, então nós temos um ambiente muito... Como que é o nome da barbearia? Fio da Navalha. Fio da Navalha. Então na barbearia Fio da Navalha nós só ouvimos louvores, às vezes tocam louvores internacionais e tal, e algumas legal, pessoas cara. nem se ligam muito que elas estão ouvindo um louvor. Mas nós não tocamos música secular e nós não vendemos bebida alcoólica. Então é um ambiente muito familiar, né? Tanto que hoje as mães, algumas delas ou pais param os carros na porta da barbearia, as crianças descem sozinhas, os pais vão fazer alguma coisa. Olha. E eles ficam ali, cortam o cabelo e ficam ali brincando, os pais voltam em busca. Então há um ambiente familiar, uma segurança muito, muito grande, né? Bacana, que interessante. Então né? isso já ajuda muito. Então quando o cliente chega ali, já chega num ambiente mais calmo, mais tranquilo, menos agitado. Isso proporciona você a conversar sobre assuntos mais relevantes, né? Que quando você está num ambiente um pouco mais agitado, a euforia acaba te levando a outros assuntos. E um ambiente mais tranquilo, mais familiar, mais relaxante, te leva a assuntos mais edificantes, né? Onde me permite muito. Eu contei meu testemunho várias e várias vezes. Acho que eu conto pelo menos uma vez por dia ali o resumo, né? A gente tem ali 30, 40 minutos de atendimento. Nossa. Depois ainda dá tempo de tomar um café com o cliente e tal. Então é bem legal. A gente consegue passar muito do que Deus tem feito na minha vida. Assim, eu consigo passar muito para as pessoas. Que bacana, hein? É muito top. É bom que Deus te resgatou e tá te dando a oportunidade de você levar a mensagem dele ainda. É que na verdade eu descobri que esse é o sentido, né? Que eu até falo muitas vezes, assim, Jesus poderia se materializar para todas as pessoas sobre a terra e ele mesmo falar do testemunho dele, né? Porque nós hoje contamos o testemunho de Cristo, né? O que Cristo viveu na terra. Com certeza. Né? Sim, ele poderia, ele é onipresente, né? Ele é onisciente, ele pode todas as coisas. Mas ele nos escolheu, né? Ele morreu para que nós tivéssemos essa oportunidade, para que um dia nós pudéssemos olhar para nós mesmos e falar assim, pelo menos para alguma coisa eu sirvo, né? De bom, que é falar, contar o testemunho de Jesus, né? Muito bacana. Então é muito, muito legal. Mas vamos lá, conta um pouquinho para nós como que foi aí esse processo da conversão, o que você fazia antes? Então, eu comecei a trabalhar muito jovem com meu pai. Meu pai trabalhou com fibra de vidro, com metalúrgica, com funilaria, essas coisas. E eu comecei a trabalhar com ele muito cedo. E o meu primeiro trabalho foi reforma de rodas de carro, né? Trabalhei numa empresa de rodas bem conhecida. E eu trabalhei 5 anos lá. Ali foi meu primeiro trabalho em carteira registrada. Quantos anos? Eu tinha 17 anos quando eu entrei. 17 anos. Naquela época era legal, porque com 17 anos eu comprei minha primeira moto, financei no meu nome e eu não tinha carteira de habilitação. Aquele tempo era top. O piazada de hoje não sabe o que é isso. Diferente de hoje, né? Tanto que minha moto foi presa algumas vezes por não ter habilitação e não tinha quem culpar, né? Porque a moto tava no meu nome. Sim, sim. Né? E como não tinha habilitação, prenderam a moto e tudo, mas eu mesmo ia lá e tirava a moto, tava no meu nome. Hoje não tem mais isso, né? Para você financiar uma moto, por exemplo, você tem que ter habilitação. E trabalhei com isso por 5 anos. Aí nesse período
a minha filha nasceu, houve essa primeira separação, conheci a minha esposa e daí ela falou, você tem que procurar um trabalho melhor, um pouco mais limpo. Lá a gente mexia muito com tinta, com pó, e isso até prejudicou um pouco a minha saúde, né? Desenvolvi uma rinite mais forte. Então aí isso me convenceu. Eu falei, realmente eu tenho que achar algo um pouco melhor. Uhum. E daí eu fui tentar mexer com vendas. Até coincidentemente eu trabalhei numa empresa de consórcios. Legal, vendi consórcios. Não deu certo porque eu era muito imaturo, não tinha muita vivência, experiência. Não deu certo. Tentei plano de celular. Tentei várias coisas nas vendas. Não deu muito certo. Aí eu fiz um curso de atendente de farmácia e comecei a trabalhar numa farmácia, mas eu comecei como entregador. Até que um dia eu caí com a moto da farmácia e daí eu falei, cara, não dá mais. Aí um vendedor, um representante que vendia medicamentos na farmácia, ele falou, tem uma vaga para representante comercial para vender medicamento para as farmácias. Isso você estava com 22 anos? Aproximadamente. E daí eu peguei e falei, vou tentar. E eles me deram uma linha de Cianorte. Eu rodava uns 800 km por semana ali em volta de Cianorte. De moto? De carro. De carro. Na época eu tinha um Chevetão. Coisa boa. Gostoso, saudade de Eu já tive um também, tinha uma história bacana. E nisso a música já estava presente na minha vida, né? Eu cantava, mas aquilo não era ainda a minha profissão. Eu cantava nos finais de semana, eu tinha uma banda de fundo de garagem que começou a fazer alguns eventos. Mas você toca violão, canta, na bateria? época eu só cantava. Hoje eu toco um pouco de violão, mas na época eu só cantava. E foi o começo de tudo mesmo, né? Eu até às vezes ouço alguma coisa da época, era muito ruim. Eu não sei como é que as pessoas contratavam a gente. Mas todo começo é assim, né? Até parece que é bom. Mas não era a minha fonte de renda principal. Então, às vezes, né, não ganhava nada. A gente começou a investir num som. E a coisa foi crescendo. E eu comecei a trabalhar praticamente quase todos os finais de semana com a música. Como que era o nome da banda? A primeira banda que eu tive era a Banda Contacto. Banda Contacto. Depois eu rompi com essa banda e eu formei o Máximo Acústico. Máximo Eu e mais um colega, o Zé. O Zé era violão, eu aprendi a tocar carrom e cantar. No começo eu descoordenava tudo, errava no meio da música. Mas chegou o ponto que se tornou automático. Tocar carrom e cantar. E ele ia no violão. E isso começou a dar muito certo. E a gente começou a ser muito solicitado. E um dia, nesse trabalho de representação comercial, eu fiquei doente. Eu ficava de favor na casa de um primo meu. Ele fazia seminário teológico lá em Cianorte. Que legal. Ele e a esposa. Então eu ficava na casa deles lá, dormia, almoçava com eles. E um dia eu fiquei doente. E eu fiquei com uma febre muito alta. E daí aquele dia eu falei, poxa, desse trabalho não estava rendendo. Eu estava usando o dinheiro da música para abastecer carro e comprar marmita durante a semana. E a minha casa estava ficando com as contas todas atrasadas. E daí foi onde eu cheguei, eu fiquei doente, eu liguei para minha esposa, falei, tô indo embora e eu não vou mais trabalhar nessa empresa. Porque não tinha ajuda de custo, era só comissionamento. E para atingir um ganho legal, tinha que vender muito medicamento. E a linha que eu estava, ela estava abandonada há 1 ano pela empresa. Entendi. Então eu estava como se eu estivesse refazendo aquela linha. Então não deu certo. Onde eu falei para minha esposa, falei, não vou trabalhar mais para ninguém não. Eu vou mergulhar de cabeça na música. Ela falou, mas a gente vai passar dificuldade? Eu falei, nós já estamos passando dificuldade. Né? E esse dinheiro que a música estava rendendo, eu estava direcionando para outras coisas. E daí foi onde eu comecei realmente me dedicar à música, todos os dias. E era uma época que tinha muito barzinho, tinha muito evento em Campo Você Mourão. começou a estudar mais também sobre a música, alguma coisa assim? Ou você começou só a vivenciar mais? Mais vivenciar. E a internet daí começou a vir com muita força, então tinha muito conteúdo na internet. Comecei a buscar alguma coisa onde eu comecei a evoluir. E o dia a dia, a escola da vida, né, ela te ensina muitas coisas. Apesar de hoje eu ver a importância que tem estudar efetivamente algo. Hoje isso me faz falta. Mas na época eu não pensei muito nisso. Pensei em fazer com que as pessoas me conhecessem o meu trabalho. E seria até uma necessidade. Naquele momento foi a saída que eu encontrei. Falei, poxa, tô dedicando muito a um trabalho que não tá me rendendo, então vou dedicar aqui. E dediquei e deu muito certo. Porque eu sempre procurei fazer as coisas com muito profissionalismo, independente do que eu tava fazendo.
E eu comecei a me dedicar muito e ser muito sério. Enquanto alguns outros artistas da cidade levavam aquilo como hobby e buscavam se divertir, eu levava aquilo como um trabalho. Eu chegava antes do horário combinado, eu só ia embora depois do horário combinado, eu não bebia, né? Eu gostava de beber, mas durante o trabalho eu não bebia. Então eu respeitava o ambiente, às vezes tocar na festa dentro da casa das pessoas. Eu chegava antes, enquanto os outros chegavam durante o evento, passando com caixa de som perto dos convidados, eu fazia o contrário. Isso fez com que eu fosse muito solicitado. Não porque eu era melhor que ninguém, mas porque eu era muito profissional. Né? Não porque eu cantava melhor do que os outros, mas porque eu levava aquilo como um trabalho. Então você fazia show em casa, bar, boate? Todo lugar. Eu cheguei a fazer show em exposição para 12 mil pessoas. Olha. Foi o meu recorde de público, né? 12 mil pessoas. Foi uma experiência bem legal. Você olhava e não enxergava o fim daquele mar de gente, né? Então foi bacana. E aquilo depois veio fazer um pouco sentido para mim, porque daí você tá ali, você vê que você é uma pessoa com o microfone na mão e você tem poder de influência sobre 12 mil. Eu pedia para a pessoa levantar a mão, as pessoas levantavam. Eu pedia para as pessoas gritar, elas gritavam. E você vê o quão grande é o poder de uma pessoa que está com o microfone na mão falando para as pessoas. Quão influência ela leva. E isso veio fazer sentido e veio contribuir para a minha conversão futuramente, né? Entendi. Anos depois eu fui entender um pouco daquilo. Mas deixa eu te perguntar a questão do profissionalismo, né, que você estava comentando. O que os cantores faziam que não davam certo na época e que você se destacava? Era justamente isso, né? A maioria, não todos, é óbvio, mas grande parte deles levavam aquilo como um hobby. Então o cara não cumpria muito com o horário, às vezes bebia durante o evento. Por exemplo, eu cantei na casa de pessoas muito bem sucedidas da cidade, né? As pessoas mais com poder aquisitivo maior na cidade. Então eram casas chiques, né? Pessoas cultas. Então eu sempre chegava antes, eu sempre procurava me vestir muito bem, eu sempre procurava estar pronto para executar o meu trabalho. E eu entendia que ali eu era um funcionário, eu era uma pessoa contratada para animar aquela festa. Entendi. E os outros muitas vezes se sentiam como convidados da festa. Eles bebiam demais, falavam demais? Muitos vieram me relatar, né? Poxa, se eu soubesse, tinha te contratado. O cara me ligava, quanto é? O meu preço sempre foi tipo meio que dobrado. Eu sempre cobrei o dobro dos outros. Ah, mas fulano faz por tanto. Eu falei, não, tudo bem, não tem problema, você pode fechar. Depois encontrava o cara, e aí, como é que foi? Cara, que esse arrependimento matasse. O cara chegou atrasado, o cara bebeu, falou palavrão na minha festa. O cara saiu antes da hora porque já não aguentava mais cantar e tal. Vários relatos dessa forma. E questão de convidado, você levava convidado também nessas festas? Só quando era meu amigo, por exemplo, se era a festa de um amigo meu, e ele falou, pode trazer a sua esposa e tal, eu levava minha esposa e tal, mas arrastar pessoas assim para festas particulares, não. Muitas vezes até fui tido como um pouco chato nesse aspecto, porque algumas pessoas me ligavam, vai ter um churrasco aqui em casa, vem você aí, traz um amigo e tal, daí traz o violão. Aí quando eu falava traz o violão, eu já entendia que o interesse não era a minha pessoa, mas sim né? o meu profissional, né? E daí onde eu falava, cara, se for para levar o violão, daí eu não vou, porque eu trabalho com isso, né? Se eu for, vou para me divertir. Então, porque quando eu ia para tocar, eu ia para tocar. Pra tocar mesmo. Né? Por mais que eu amasse, era uma diversão para mim cantar, mas eu levava aquela série, porque aquilo levava o sustento da minha família. Então eu tinha que respeitar aquilo, né? Eu já tinha essa consciência. Então foi isso que fez eu destacar. Não foi porque eu cantava melhor que alguém ou pior que alguém. É simplesmente porque eu levei muito a sério. Né? Tanto que eu vivi da música 10 anos praticamente, daí só da música. 10 anos? Desde os 15 anos que eu canto e já recebo alguma coisa por isso. Mas depender da música, foram praticamente 10 anos sustentando a minha família, né? Com a música. Então eu respeitava muito isso. E foi aí que eu acredito que tenha sido o meu destaque. É eu saber me comportar como profissional dentro de qualquer ambiente. Independente se era um barzinho ou se era a casa de uma pessoa muito com poder aquisitivo muito grande, ou numa empresa, né? Eu já fui contratado várias vezes para
para cantar em confraternizações da presidência da Coamo, por exemplo, onde Olha, que legal, estavam cara. só os diretores da Coamo, cantei várias vezes lá. Então isso dá para ter um pouco da dimensão dos lugares que eu fui. Sim. Então, por saber me comportar em todos esses lugares que fizeram com que eu me destacasse. Que legal. É porque, querendo ou não, você foi profissional. Isso Né? aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem alguma graduação? Se formou? Hoje eu me formei, mas até então, antes de conhecer Jesus, eu tinha aquela maldição que muitas pessoas têm de começar e não concluir nada. Então eu parei de estudar no segundo ano do ensino médio porque eu comecei a cantar à noite. Entendi. E daí eu tinha nota para passar de ano e reprovei por falta e ali eu abandonei os estudos. Né? Então, Só que mesmo sem estudo, você sempre foi um bom profissional. sim, Então isso é interessante a gente analisar também, porque querendo ou não significa que às vezes você não tem uma graduação. É importante, muito importante, né? E a gente recomenda que todos tenham, porque isso faz uma diferença. Mas para quem não tem, não significa que não vai conseguir ser um bom profissional, né? muito pelo contrário. Se você for buscar falando de artistas, se você buscar a maioria dos artistas hoje que são consagrados, eles não têm estudo, né? Formação, faculdade, a maioria deles não tem. E são pessoas muito bem sucedidas. Então, assim, é óbvio que o estudo, né, a dedicação vai te levar para um lugar melhor. Mas nem sempre isso é a receita do bolo, né? Às vezes pode ser. Muitas pessoas são bem sucedidas hoje e não têm estudo. Mas é muito bom estudar. E hoje eu concluí a faculdade, né? Concluí meu ensino médio, concluí a faculdade de agronegócio, me formei, concluí em dezembro, né? Falta colação de grau agora. Mas assim, depois da minha conversão foi onde eu rompi isso aí. Eu comecei as coisas e concluí. Então eu concluí o meu ensino médio que estava inacabado, iniciei a faculdade, concluí a faculdade. Então mudou essa fase de começar e não terminar. Isso eu rompi na minha vida, uma das coisas que eu rompi. Legal. A gente já vai chegar nesse ponto também, que é um ponto muito bacana, ponto né? chave. Nesse tempo que você teve como músico, né? Você chegou a fazer um show só seu, só com o seu nome, algo assim direcionado só para você? Na verdade, sim. Depois que surgiu esse Máximo Acústico, começou a surgir o meu nome, né? Douglas Máximo, que é o meu nome de registro, Douglas Máximo dos Santos. Então muitas pessoas achavam que era nome artístico, mas não é. Unir ali o útil ao agradável. E esse meu amigo foi embora para Curitiba e eu fiquei sozinho. Então a partir daí eu comecei a usar o meu nome completo, Douglas Máximo. E eu gravei disco com o meu nome, eu participei de programas em rede nacional várias vezes, tive publicações nas maiores revistas da cidade. Olha, que bacana. Então o meu nome começou a surgir assim como um dos principais da região, né? E aí onde eu comecei um pouco mais para a região, onde eu comecei a ampliar aí o meu leque de trabalho, né? Então você chegou num patamar bacana. Cheguei, né? Eu cheguei eu até comentei, né, agora há pouco. Eu cheguei a 2 passos do paraíso, na época, o meu paraíso, né? Eu estava a 2 passos de atingir aquilo que eu queria. Eu nunca sonhei em ter um sucesso nacional ou internacional. Eu não almejava isso, até não sei se já não era Deus me contendo para o que ele tinha para mim. Mas eu nunca almejei isso, achei ser um cantor nacionalmente famoso. Mas eu tinha o desejo de ser muito bem sucedido nisso. Entendi. E eu falo que eu já era. Porque já era reconhecido, meu trabalho já é reconhecido na cidade, começou a ser reconhecido na região e em alguns outros estados. Eu já era bem remunerado por isso, então eu já cria que eu era bem sucedido. E o que seria esse bem remunerado? Para a época, né, há quase 10 anos atrás, uma média salarial aí de 5, 6 mil reais mensais, né? Seria o que, uns 15 hoje? Hoje seria uns 15 mil. Por aí. Então, para mim, aquilo já estava legal, né? Que seria... Quem não gostaria de ter um salário de 15 mil reais fazendo aquilo que ama fazer? Então, para mim, eu já era bem sucedido. Mas eu tinha ainda aquele desejo de ser um pouquinho maior para poder conquistar um pouco mais de coisas daí materiais, né?
Mas então estava muito próximo de acontecer. Começou a surgir propostas, começou a surgir pessoas mais influentes no mundo da música próximas a mim. Então comecei a ser convidado para shows de rádio, onde vem artistas nacionais e muita gente, né? Então isso começou a tomar uma proporção um pouco maior. Foi onde eu falei, pô, tá chegando onde eu sempre quis estar. E daí o que viesse após isso já era lucro. Entendi. Né? Então tava muito perto disso acontecer. Porque o músico tem aquela fase que é muito difícil, né? Que até a maioria brinca que é a fase do passar fome. Essa fase. E por incrível que pareça, a parte do passar fome foi antes de eu assumir a música como trabalho. Pra mim foi meio que o contrário. A música me tirou da fome, entre aspas. Nunca passei fome, graças a Deus. Só quando criança, né? Mas a música me tirou da situação ruim. Porque eu estava numa situação onde eu não tinha dinheiro para pagar as contas de casa, e quando eu assumi a música como trabalho, e é talvez isso que tenha sido o diferencial, né? Eu sabia que a música poderia me tirar daquela situação ruim, que eu levei tão a sério o meu trabalho. Sim, que eu levei como um trabalho realmente, não só como um hobby. E foi por isso, na minha opinião, que eu não tive essa parte de passar a fome no começo ali, né? Foi sim, manteve uma linha e foi ascendente. Você acha que a falta de opção te fez amadurecer e ser um profissional em relação à música nesse momento, então? Eu acredito que sim. Também ter tido consciência muito, muito cedo de que aquilo poderia me proporcionar algo que talvez eu não conseguiria no trabalho, nas coisas que eu aprendi a fazer manualmente, né? Os trabalhos que eu já havia executado, eu vi, assim, de tudo que eu tinha feito até hoje, a música era a única coisa na minha visão que poderia me proporcionar uma vida melhor. E acho que isso que me despertou. Falei, poxa, é aqui que eu tenho que seguir. E daí as pessoas começam a te elogiar, as pessoas começam a reconhecer. Pô, legal, segue essa linha aí mesmo, se dedica. Por que você não faz isso? Você não grava um disco? Por que você não grava um clipe? E foi indo, sabe? E as coisas foram acontecendo. Então isso eu julgo que foi o principal. E a minha esposa, o dia que ela perguntou, nós não vamos passar fome? Dificuldade? Eu falei, fome não, dificuldade então já estamos passando. Era a sua primeira esposa? Não. Já era a atual, esposa, a Luciana, né? A primeira esposa é a Luciana. A primeira esposa da banda Contacto, ela já participou. Mas ela não era tão incentivadora assim, digamos. Mas porque eu também eu era terrível, cara. Eu não dava motivo nenhum para ela me incentivar. Deixa eu te perguntar uma coisa antes da gente já partir para sua conversão. Como que foi a sua vida nesse meio em relação à sexualidade, à bebida, né? Se você chegou a usar alguma coisa diferente, se você chegou a fumar, como que foi esse processo teu aí? Como tudo na vida, as coisas que eu fazia eu julgava normais, né? Nós temos esse péssimo hábito de julgar aquilo que você acha que não é errado, normal. Então, infelizmente, o meu principal problema foi bebida. Eu falo que eu não cheguei a ser um dependente, um alcoólatra, porque algumas vezes precisei fazer tratamento médico e eu fiquei sem tomar álcool e tudo, mas o meu trabalho, né, a partir do momento que eu me tornei, mesmo antes de eu ser músico, sempre tive muito contato com bebida. Meu pai bebia muito, mas também não teve esse problema de ser um alcoólatra, de um dependente de álcool, mas bebia muito, daí tinha problema de agressão com a minha mãe, tanto verbal como física. E então você presenciou? Presenciei várias vezes, né? Eles infelizmente se separaram e tudo. Não aconteceu nada muito grave devido a isso, mas foi bem conturbado. Por você ter visto teu pai agredir a sua mãe, você tem alguma mágoa até hoje? Não. Eu tenho assim, não sei, eu acredito que seja da personalidade. Eu tenho muita facilidade de esquecer as coisas ruins. Até às vezes vai ter alguma conversa um pouco mais ruim com a esposa e tal. Eu tento lembrar alguma coisa para jogar na cara dela, sabe? Eu não consigo lembrar. Então eu falo que é uma virtude, né? Porque nós temos que perdoar. Então, assim, não tenho mágoa nenhuma. Respeito muito meu pai. Nós conversamos bastante.
Mas naquele momento eu tive muita mágoa, né? Você teve alguma reação? Quis agredir ele também? Alguma coisa Eu assim? até tentei, mas eu era muito pequeno na época. Eu tinha 12, 13 anos. Eu não tinha porte pra lutar, né? Mas eu enfrentei ele. Entrei na frente várias vezes. Lá perto da separação, isso aconteceu daí um pouco mais forte e foi onde houve a separação mesmo, né? Acho que ele entendeu que vai começar a dar problema. Esse menino vai entrar na frente, uma hora vai dar um problema maior. Foi onde se separaram. Por esse motivo, você chegou algum dia a agredir alguma mulher? Sim. Ou você chegou a agredir? Sim, e isso foi muito triste, esse processo, porque eu me vi repetindo as coisas que meu pai fez. E aquilo que eu condenava e lutava contra. Foi onde eu tive um choque de realidade, sabe? Por muitas vezes, verbalmente, era sempre que eu bebia, eu agredia as duas esposas que eu tive, né? Verbalmente. E A Luciana também. A Luciana também. A Luciana aguentou muita coisa. Pô, que parceira, hein? Que Infelizmente, parceira. um dia eu cheguei a agredir ela fisicamente. Não de espancamento, mas eu dei um tapa e tal. Teve um problema que foi na rua, assim. Os caras vieram pra cima de mim, sabe? Foi bem triste, assim. Hoje eu lembro, quando eu lembro, já pedi perdão pra ela várias vezes, né? Mas às vezes eu me entristeço quando eu lembro disso. Porque ela nunca fez nada pra merecer, né? Sim. E nada que faça justifica, né? Com certeza, com certeza. Então foi bem triste. Então eu me vi bebendo muito como meu pai bebia, eu me vi agredindo a minha esposa, pessoas que eu amava, né? Por consequência da bebida. Porque até minha esposa fala, eu casei com um príncipe e fui morar com o diabo. Porque é a pessoa que você está vendo aqui. E quando eu bebia, eu me transformava. Ela fala que a minha voz mudava. Ela fala que a minha face mudava, a minha expressão mudava. Então é nítido assim, o agir que tem a bebida, a influência que tem a bebida sobre a personalidade de uma pessoa. Não que eu esteja colocando a culpa na bebida. Mas quando eu bebia, ativava essa parte ruim que há em nós, né? Que há em mim. Sim, sim. Né? Cada um desperta o seu lado ruim de uma forma. Né? E eu, quando eu bebia, despertava o meu lado ruim. Então, por muito tempo, eu fui assim. Depois de alguns anos de casamento, tal, que eu fui amadurecendo como homem e fui melhorando quanto a isso. Né? Mas sempre dava um problema. Essa melhora foi só depois da conversão. Não, até um pouco antes eu melhorei, Uhum. né? Melhorei acerca disso. Eu passei a respeitar um pouco mais ela, né? Eu passei a entender algumas coisas e reconhecer algumas coisas que eu fazia que eram erradas. Então eu fui tentando melhorar, ser um marido melhor para ela, né? Mas volta e meia acontecia, né? De beber um pouco demais e fazer atrapalhada. Eu até brinco, né? Eu brinco, mas é sério. O cara pergunta se eu bebo. Eu falo, faz 6 anos que eu não bebo. Daí ele fala, nossa, e tal. Eu falo, cara, faz 6 anos que eu não sei o que é acordar e pensar assim, qual foi a enrascada que eu me meti? O que eu fiz? Porque toda vez que eu bebia, eu abri o olho, ou ela tava acordada olhando pra minha cara esperando eu acordar, pra me cobrar algo de errado, ou eu abri o olho e falei assim, será que eu aprontei alguma coisa nessa noite? Porque pode até... as pessoas falam que é conversa de bêbado, né? Mas eu sofria mesmo de amnésia. A grande parte da minha noite, né? Geralmente era à noite, elas eram deletadas da minha mente. Eu lembrava até um certo ponto, depois daquele ponto eu não lembrava mais o que tinha acontecido. E como depois, a maioria das vezes ela estava comigo, eu perguntava para ela o que eu tinha feito. Que eu realmente não lembrava, muitas coisas. Então isso acontece. Algumas pessoas usam isso como escusa. Mas muitas vezes isso realmente aconteceu. Então tem coisas que eu fiz, algumas eu soube porque alguém que estava junto me contou e outras eu nem sei o que eu fiz. Porque realmente eu chegava num ponto onde eu saía de mim mesmo. Eu antes da minha conversão usava como desculpa. Era o teu álibi. Então eu acredito que a bebida ela contribuiu muito para isso, né? Ela despertava em mim esse mal, onde eu acessava essa herança hereditária, né? E
e acabava reproduzindo daí aquilo que já havia dentro de mim, né? Não, a bebida ela não é culpada de nada, ela só ajudava a acessar. Igual algumas pessoas precisam usar droga para cometer crimes, para cometer assassinatos, Sim. né? Eles usam a droga para acessar aquele gatilho que ele tem para poder executar alguma coisa. Era basicamente isso que acontecia comigo. Droga, graças a Deus, eu nunca pus nenhum tipo de droga ilícita na boca, né? Tive oportunidades. Até uma vez eu fiz um tributo ao Charlie Brown quando o Chorão morreu. Os caras chegaram no camarim, cara, trouxe um negócio aí pra nós cheirar e tal. Falei, não, cara, só fiz uma imitação dele ali como artista, mas eu não sou como ele era, né? Então, drogas, nunca usei. Ah, que bom. Agora, álcool, falar pra você, hein? Dava Injetava. Demais. Enxugava mesmo. E em relação à fidelidade? Ah, isso era terrível, né? Tanto que até tinha vergonha de falar, mas a minha esposa eu conheci cantando. E eu ainda estava no outro relacionamento. Já estava defasado por minha culpa. Mas eu já conheci ela, então estando casado, né? Durante o trabalho de cantor, conheci ela, chamei a atenção dela por estar num lugar de destaque, né? E ali a gente começou a se relacionar. Então, meu segundo casamento se iniciou enquanto eu ainda não havia terminado o primeiro relacionamento, né? Durante muitos anos eu neguei até nem sei se eu cheguei a confessar isso para minha ex-esposa. Agora ela vai saber. Agora eu tô confessando. Então, isso acontecia. Infelizmente, até quando eu me converti, eu ainda continuei um tempo fazendo esse trabalho, e daí a tentação nisso veio com mais força. Depois eu vou te contar. Mas a sua esposa atual, você chegou a trair a sua esposa atual depois ou não? Infelizmente, sim. Uma vez eu cometi uma coisa que até hoje ela lembra disso, ficou muito marcado. A minha sogra sempre foi parceira, sabe? A mãe dela. E um dia eu cantei um casamento e eu fiquei lá com a menina. Essa é a novidade, vou cortar você, ô Danilão. A maioria das gravações aí a gente não ouviu falar que a sogra é a parceira, né? Cara, a minha sogra é top, cara. Vou falar pra você. A minha sogra é muito parceira. E foi desde o começo. Assim, quando souberam que ela estava namorando comigo, o irmão, a mãe, o pai, todos rejeitaram, né? Porque a Luciana já havia se formado em direito, né? E eu era um operário. Rolou esse preconceito no começo do relacionamento. E depois me conheceram melhor, viram a pessoa que eu era, sem estar alcoolizado, né? Elas não me conheceram, depois foram conhecer o monstro que havia dentro de mim. Então eles foram bem, né, rejeitaram no começo. Mas depois minha sogra virou muito parceira. Então eu fui tocar nesse casamento e terminou bem tarde. A minha sogra estava um frio, ela pegou o carro, foi lá me buscar nesse casamento. Eu não sei o que aconteceu, se eu estava sem carro naquele dia. E ela foi me buscar e eu tinha ficado com a menina durante o casamento. Então você imagina, a minha esposa em casa, né, com a minha filha, a minha sogra sair da casa dela, a no filha frio, que não era dela. Que não era dela, né? Que ela não tinha obrigação nenhuma de amar e de cuidar como ela amou, como ela cuidou. E... Oh, perdão, que aconteceu? Relaxa. E daí... ela foi me buscar e depois de uns anos ela descobriu que eu havia ficado com essa menina lá. E foi muito complicado. Até hoje ela lembra disso, né? Então, infelizmente, a infidelidade... eu sempre fui mais tranquilo do que alguns amigos meus, sabe? Tinha amigos meus que, assim, todo show, toda vez que saía, tinha que pegar alguém. Independente de ser casado ou não, né? Eu já tinha um pouco mais de receio. Então, por isso que eu sabendo dessa minha fraqueza, eu procurava levar a minha esposa para que eu cometesse menos erros, entendeu? Quando eu comecei a mudar a minha mentalidade, que eu te falei que eu tentei ser um marido melhor, eu tentei incluir mais ela, né? Trazer ela mais comigo, porque eu sabia que aquela área era uma área bem complicada da minha vida. E que depois, no outro dia, eu ia abrir o olho e ia ter aquela sensação. Além da ressaca, aquela sensação. O que será que eu aprontei? Será que eu fiquei com alguém? Será que eu briguei com alguém? Será que eu mexi com a mulher de alguém? Eu sempre tive muito medo disso.
de mexer com a mulher errada. Todas eram erradas, porque não eram minhas, né? Sim. Não tinha que mexer com elas. Mas ficava com medo, assim, de mexer com a mulher errada. Quantas pessoas, né? Até hoje acontecem muitos crimes relacionados a isso, né? O cara vai, dá em cima da mulher de outro, e o cara vem e se vinga, né? Pessoal, ó, vale a pena continuar com a gente, tá? A gente vai falar agora um pouquinho como que foi a conversão. Só para vocês terem um pouquinho de ideia. Ele chegou a agredir a esposa, né? Foi infiel com a esposa cuidava de uma filha que não era dela, de sangue, Biologicamente. mas passou a ser de coração, né, agora. E ela foi parceira, continuou, e logo após isso começa a vir a mudança, né? E aí, como que foi essa parte aí? Como que você resolveu ir para a igreja? Você recebeu um convite? Você se sentiu numa situação difícil, né? Igual quando você foi para a música, sem saída. O que que aconteceu? Então foi um testemunho e foi uma situação inusitada em relação a outros testemunhos que a gente ouve, né? A grande maioria é aquele que vem pela dor. Sim. A grande maioria sofre alguma perda, né? Eu foi o contrário. Mas como assim? Foi muito esquisito. Não. Foi muito esquisito. Eu conto um monte de coisa que ele fez aqui, né? Que praticamente é ruim para um casamento e não foi Pois pela é, dor. por isso que eu te digo, e falei no começo da conversa, pra mim aquilo era normal. Ali eu tava num ponto legal, porque eu já tinha diminuído muito esse problema com bebida. Aham. Toda vez que eu ia beber, eu dava a chave do carro na mão dela e falava, hoje eu vou beber, você não bebe, você dirigir. Então, e ela sempre tava junto comigo. Então, assim, eu achava que eu já tava muito top, que eu era um ótimo marido, né? E daí aconteceu, as coisas se tornaram maiores na música e eu comecei a ser, além do meu trabalho solo, eu comecei a ser contratado por algumas bandas para cantar nessas bandas, fazer alguns freelance. E eu fui cantar com uma banda de Marechal Cândido Rondon e eles tinham um leque muito grande de contratação no Mato Grosso. Uhum. E eu fechei com eles uma turnê de 15 dias no Mato Grosso, onde a gente ia cantar em várias cidades, só shows abertos, na praça, assim. E a minha esposa estava grávida do meu filho, né? O nosso segundo filho. E ela estava no 8º mês de gestação, a gestação de risco, porque ele estava querendo nascer antes da hora. Nós morávamos no 4º andar de um prédio onde não tinha elevador, então ela só poderia descer quando ia ao médico, descia uma vez, ia ao médico, fazia o que tinha que fazer na rua e subia e ficava lá. Não podia sair. Só morávamos eu, ela e a Giovana. E eu estava praticamente mais de 2.000 quilômetros de distância, com ônibus de banda. Se acontecesse alguma coisa com ela, de, por exemplo, morrer, eu ia chegar pro funeral, nem pro velório, porque eram mais de 24 horas de viagem de ônibus para poder voltar. E eu fui. E tô lá fazendo meu trabalho. E ela começou, as ideias começaram a ferver na cabeça dela acerca de, eu não quero dar a mesma vida que eu dei pra Giovana para esse bebê. De bar, de bebida, eu trabalhando na noite, ausente, porque daí a parte da manhã eu dormia toda, a parte da tarde eu corria atrás da música, de fechar os contratos, de divulgação, à noite eu ia cantar. Eu lembro que às vezes era 1h da manhã, eu acordava 1h da manhã, ela dormindo, minha filha dormindo, eu ia tomar banho, me arrumar para sair para trabalhar. Quando eu voltava, eles estavam acordando. Então eu era muito ausente em casa. Não tinha meu papel de homem, né? Eu deixava o dinheiro e ela que pagava todas as contas. Ela que resolvia todos os problemas de casa, ela que ia em reuniões da escola, tudo ela. E ela falou, não quero essa mesma vida pro meu filho. Igual, muitas vezes a gente ia no bar, melhor conosco do que com os outros. Levava minha filha no bar. Aí encostava o carro perto, às vezes estava frio, a gente na mesa de bar, bebendo com os amigos e tal, e ela dormindo dentro do carro, assim, na frente, na rua. Por muitas vezes, né? A gente ia embora daí, alcoolizado, dirigindo, com a criança dentro do carro. Olha o risco, né? Mas achava que era melhor ela conosco do que ela com os outros. Você tá entendendo? Assim, o normal, que a gente acha que é normal. Uhum. E ela pensando ali, cara, e ela
frequentava a igreja católica, mas ela nunca foi uma praticante mesmo, né? Porque as pessoas se julgam às vezes católico ou cristão, mas elas não praticam verdadeiramente aquela fé, né? E a gente tentou ir na católica algumas vezes, tal, ela tentou me levar, fui em algumas missas lá com ela, mas a minha família sempre teve um contato com a igreja evangélica, né? E então algumas coisas para mim já eram um pouco difíceis de aceitar. E daí o que aconteceu? Num start, ela falou, já sei, vou chamar o Douglas pra virar crente. Do nada. Do nada, assim, de noite, ela, Deus e o bebê na barriga. A Giovana eu acho que tava não sei se tava com ela ou tava lá na casa da mãe. E daí, quando eu voltei dessa turnê, ela falou assim, viu, tava pensando aqui, depois que o bebê nascer e passar a dieta, tá, vamos procurar uma igreja de crente pra gente ir? Eu estranhei assim, mas como pra mim era normal ir numa igreja de crente, eu falei, beleza, fechou. Mas a minha mentalidade eu ia ser um bom religioso, todos os domingos ia ao culto e tal. Ela falou, só que eu não quero aquelas igrejas muito barulhentas, ela falou. Eu falei, tá bom. E o Anderson Ganancin, ele tocava baixo comigo. Ele estava afastado da igreja, começou a tocar baixo comigo, a coisa estava rolando. Um belo dia ele chegou, voltei para minha igreja e eu não vou mais tocar com você, arruma outro baixista. E eu fiquei muito bravo com ele. Qual igreja que ele era? Da IPC. Da IPC. Ah, da mesma que você está hoje. Da mesma que estou hoje. Então, assim, a ida para a IPC veio através daí de um convite dele. Então, depois de um tempo, nos encontramos, eu falei pra ele, a gente tá procurando uma igreja pra ir, já visitamos duas e tal. Ele falou, visita a minha lá, cara, vai que vocês gostam. E daí a gente marcou de ir num domingo. Quando você entra na igreja ali, é a salinha das crianças e tal, quando você passa a parede e entra dentro do templo mesmo, a banda tocando, cara, aquela sonzeira, aquela galera batendo palma, né? Muito barulho. E daí ela já ficou espantada, porque a primeira coisa que ela falou é que eu não queria uma igreja barulhenta, né? E mas ela nunca tinha ido? Não. Primeira vez que ela foi na igreja de crente. Não, nós havíamos ido em 2 cultos de crente. Em outras 2 igrejas diferentes. Entendi. E aquela era a terceira igreja que a gente estava visitando. Só que ali a gente já tinha alguém em comum. Né? As outras a gente simplesmente falava, vamos nessa? Vamos. Fomos lá, assistimos o culto. E aí sempre tinha uma coisa ou outra que não nos atraiu. Que nos repeliu, na verdade. E daí, quando chegou lá, eu já me senti em casa. Músico, né? Músico, sonzeira e tal. Na época, quem tava ministrando lá era o Fernando, que foi embora, né? E pra quem às vezes não conhece, tá assistindo a IPC do Pastor Toninho, ele preza muito na qualidade de som, né? Questão da música. Então, para você que é músico, chegar num ambiente e ver realmente naquele louvor, aquele som de qualidade, aquelas pessoas que cantam bem, cantam bonito, provavelmente na hora foi um impacto. Não, né, foi muito legal. Eu já me senti à vontade. Eu fiquei ali, já entrei na palma e tal. E ela ficou meio assim, mas ela foi entrando também porque ela frequentava shows comigo. Então, né, a agitação, essas coisas. E depois a gente foi entender isso, né? Por que não se alegrar na casa do Senhor? E nos outros lugares nós nos alegramos, batemos palmas, gritamos, cantamos, né? E daí, cara, no outro domingo a gente voltou, e no outro domingo a gente voltou. E nós começamos aí todo domingo ao culto. Mas eu continuei a minha vida, eu continuei bebendo minha cerveja, eu continuei cantando, bem tranquilo. Você viveu os 2 mundos. Não, porque eu tava ali como um religioso, né? Aquele hábito de ir ao culto, ir à missa, todas as missas, todos os cultos, né? Sentava lá, ouvia a palavra e achava que era isso, ser cristão. Né? Beleza, tô fazendo a minha parte, tipo, já cumpri a minha meta semanal com Deus, né? Já fiz a minha parte para Deus. Era essa a visão que eu tinha. Sempre foi essa. E conforme a palavra foi sendo ministrada, ela vai entrando no coração da gente, né? Vai entrando. E daí por isso que, né, a palavra diz que conheceis a verdade vos libertará. E um belo dia eu conheci a verdade mesmo, né? Eu tive um encontro com Jesus. Quando a gente fala assim, você conhece Jesus? As pessoas, não, eu sei quem é Jesus, né? Jesus morreu na cruz e tal. Mas encontrar-se com ele que é um negócio diferente. É diferente, né? E um belo dia, o pastor fez o apelo, quem gostaria de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, e eu levantei a minha mão e fiz a oração de entrega.
Naquele dia a coisa mudou. Você lembra a data? Eu não lembro a data, eu lembro que foi há 6 anos atrás e era próximo do carnaval. Próximo do carnaval. Eu lembro porque logo após ia ter o retiro de carnaval da igreja, né? Então eu me lembro, só que eu não lembro o dia exato. Quem foi o pastor? Foi o Pastor Toninho. Pastor Toninho. E daí naquele dia a minha visão abriu, né? Os sentimentos que para mim eram normais começaram a vir à tona, os meus erros, as coisas de errado que eu fazia. E a coisa mais impactante que aconteceu foi que na outra semana eu fui fazer um show e quando eu subi no palco, que era o lugar que eu mais gostava de estar, o lugar onde eu renunciava a minha família para estar, eu me senti no lugar errado. E você bebia ainda nessa época ou não? Bebia. Bebia normal? Bebia normal. Meu cunhado fazia churrasco na casa dele, tomava cervejinha. Quanto tempo mais ou menos que você estava na igreja? Frequentando? Não, coisa de meses. Foi rápido. Foi muito rápido, coisa de meses. E daí, cara, eu subi no palco e eu falei, meu Deus, que sensação ruim é essa? O que eu tô fazendo aqui? Sabe? Olha, que legal. E nunca ninguém, principalmente o pastor, chegou pra mim e falou, você tem que parar de cantar, você tem que parar de beber, tem que parar de fazer isso ou aquilo. Nunca. E daí eu entrei naquele conflito interno, porque eu falei, poxa, é o negócio que eu mais amava. É o meu trabalho, é o sustento da minha família. E eu não quero mais fazer isso. Aí deu um nó na minha cabeça. O Espírito Santo tocou na sua esposa para ir na igreja de crente. Agora ele começa a tocar em você. Agora ele mexeu comigo, cara. E ele foi direto ao ponto. Deus não veio usando pessoas para ir me falando ou me... Porque talvez se pessoas viessem me influenciar, talvez eu poderia falar, foi influência de pessoas. Mas ninguém. Daí eu procurei o pastor. Pastor, o negócio é o seguinte, tô vindo aqui na igreja do Senhor aqui e tal, ouvindo a palavra e eu não tô me sentindo bem mais no palco. Que bacana. Só que o palco é o meu trabalho, é ali que eu sustento a minha família. Eu queria saber o que o senhor pode me falar sobre isso. E até esse momento você não orava, estudava a palavra, nada. A gente fez, depois de um tempo a gente foi entender que nós fizemos uma célula num apartamento que nós morávamos. Tinha um senhor lá, o seu Mário, infelizmente ele faleceu ano passado. E o seu Mário convidava a gente a fazer estudo bíblico. E daí ele lia alguns trechos da Bíblia ali e tal. Isso era o mais próximo de uma dedicação à palavra que nós tínhamos. Então uma vez por semana a gente lia um texto e compartilhava a palavra como uma célula, um grupo pequeno, né? Então ali foi uma semente que ele plantou ali. Vou só colocar uma questão para você continuar. Então você acha que, mesmo você fazendo tudo que você fazia antes, e você indo bater cartão na igreja, vamos dizer assim, isso foi fundamental para você dar oportunidade para Deus trabalhar na sua vida? Com certeza, fez toda a diferença. Legal. Porque na minha opinião, se eu nunca fosse à igreja, eu nunca teria sido tocado. Então muitas vezes as pessoas repelem aqueles que ainda não conhecem a Cristo por esse preconceito. O cara chega lá, vamos supor, hoje já é bem menos, mas houve um tempo que a tatuagem era algo que os crentes, eles abominavam. Sim. Entrava um cara tatuado na igreja, era a mesma coisa do Satanás entrar lá, cara. As pessoas já olhavam assim, nossa, que demônio, né? E hoje, graças a Deus, isso está sendo quebrado. Já evoluiu muito. Temos muitos pastores, né? Até a gente comentava sobre o Rodolfo, né? Tem muita tatuagem, o Abrantes. Então, as pessoas repelem esse tipo de pessoa e é justamente essas pessoas que devem ser acolhidas e atraídas para a igreja. Porque a palavra, quem converte é o Espírito Santo, não somos nós. Mas nós também temos o dever de ter um bom testemunho para que as pessoas olhem para a nossa vida e enxerguem Cristo em nós. E foi isso que aconteceu. Eu entrei naquela igreja, eu fui acolhido, cheguei lá e descobri que tinha um monte de pessoas que eu conhecia lá. Eu não fui julgado em nenhum momento. Eu tinha um topete, cara, não sei se você lembra, mas era gigante, era 6 dedos de topete. E eu cheguei aquele topetão, as pessoas já me olharam assim, mas ninguém me olhou com um olhar de repreensão, muito pelo contrário. Nossa, que legal que você tá aqui, cara, já me chamaram para ir na célula e tal. Então eu me senti acolhido. E conforme os dias foram passando e a palavra foi sendo ministrada, e eu fui abrindo meu coração para aquilo, porque Deus já tinha um plano, aí foi onde as escamas dos olhos caíram. E eu comecei não a ver o defeito dos outros, eu comecei a ver o meu defeito.
Perfeito. Que é isso que nós temos que fazer, né? Nós Perfeito. temos que orar. E eu comecei a olhar para mim e comecei a ver o monstro que eu era, que eu havia me tornado. Falei, pô, é hora de dar um pause nisso, um stop nisso. E aí foi você onde procurou começou. o pastor Toninho? Aí procurei o pastor Tony e falou, pastor, o negócio é isso, eu não estou me sentindo bem no palco, não sei o que está acontecendo, só que isso é o meu trabalho, eu queria saber o que o senhor tem para me falar. Eu falei, não posso te falar nada. Se eu mandar você parar de cantar, eu tenho que sustentar a sua família, porque é o teu sustento. Se eu mandar você continuar, eu também não posso, porque você já está sentindo isso, porque Deus está te constrangendo que há algo errado nisso. Legal. Então isso é entre você e Deus. Se você falar para Deus que você vai parar hoje, Deus vai te honrar. Se você falar para Deus que você vai parar daqui um mês, um ano, Deus vai te honrar. O que eu posso te dizer, porque daí já começou as especulações. Ah, o cara é cantor profissional, vai cantar no louvor e tal e tal. Sim, sim. Aí foi uma coisa que eu posso te garantir. Cantar no altar do Senhor, enquanto você estiver cantando no mundo, você não pode cantar. Pô, legal, legal. É só isso que eu posso te falar, mas você vai ser muito bem-vindo, você vai ser membro dessa igreja, você vai participar do que você quiser participar. Aí bolou mais ainda, porque eu esperava que ele me desse a solução, né? Do meu problema. E daí um dia eu falei, então beleza, já que é com Deus que eu tenho que resolver, eu dobrei meu joelho. Nisso eu já tinha uma vida de oração, eu já frequentava a célula, né? Eu já tinha começado a minha caminhada, já tinha deixado de beber. Que daí o que eu fazia? Aí eu fui e falei com Deus assim, Senhor, eu tenho uma agenda fechada, eu tinha 1 ano de agenda fechada. Falei, o que eu mais prezava na minha profissão era honrar e respeitar as pessoas que me contrataram. Tinha muitos casamentos que eu tinha fechado, pegado dinheiro já como entrada. E daí eu falei, eu não quero sair da música com outro olhar. O cara virou crente e abandonou as pessoas, deixou o casamento na mão, deixou um monte de gente na mão. Então eu determinei com Deus que aquela última data que eu tinha fechado ia ser o último dia que eu ia cantar música secular. Que a partir daquela data eu cantaria somente louvores a ele. E para você ver como isso não é uma questão religiosa, é uma questão de propósito e de combinado com Deus, né? E voto com Deus. O pastor nunca falou para mim, você não pode mais cantar música, você não pode mais ouvir músicas que não sejam louvores. Ele nunca falou isso. Foi algo seu Eu e Deus. fiz isso foi espontâneo. Que bacana. Eu combinei isso com que Deus. Bacana. Então, aí eu comecei a procurar um trabalho, porque eu falei, eu vou parar de cantar, eu vou ter que sustentar minha família. E quando eu saí dessa empresa de rodas lá quando eu era jovem, eu falei que eu nunca mais ia lixar uma roda na minha vida. E para onde Deus me levou? Você voltou a lixar a pintar roda. as rodas. Lixar Meu a amigo roda. que trabalhava comigo lá naquela empresa, ele saiu, montou a empresa dele e aconteceu uma circunstância que a gente se encontrou, eu precisei de um serviço e falei para ele que eu estava procurando um trabalho e ele precisou de mim, ligou, estava indo para Foz do Iguaçu, parou no meio da estrada, me ligou e falou, teu nome veio na minha cabeça aqui agora, você pode fazer umas diárias comigo lá segunda-feira? E ali eu fiquei 3 anos. Isso foi depois que você encerrou a agenda? Não. Não, ainda foi durante. Porque eu parei de fechar eventos. Entendi. Eu comecei já a me esquivar dos eventos. Porque eu queria realmente parar. Porque você já tinha recebido... A maioria deles tinha fazia um contrato, né? Um contrato de prestação de serviço, onde a pessoa tinha que pagar uma porcentagem como entrada para garantir aquela data. Para não acontecer do cara desmarcar em cima da hora ou deixar de fechar outro evento. Mas eu chego a me arrepiar. E como que foi a sensação de você estar tocando em bares, em festa, sem você querer, porque você não queria mais? Era terrível. E quando eu cantava uma música que eu cantava há anos e de repente eu identificava que aquela música era uma música consagrada a coisas que não eram de Deus. Eu falei antes de ontem para uma pessoa, eu cantava muito, gostava muito de cantar aquela música Sou Vagabundo, eu confesso, não sei se você já ouviu. E quando eu comecei a cantar, eu estava cantando num bar assim, e quando eu estava cantando aquela música, de repente começou a fazer uma oração a uma entidade. E eu falei, poxa, o que tá saindo da minha boca, Jesus? Cara... Então, a partir desse momento eu comecei a trabalhar com as rodas, voltei a trabalhar com as rodas, e quando eu chegava para cantar, eu chegava na hora de cantar, assim, um pouco antes, arrumava o som, cantava, bebia Coca-Cola,
terminava, eu saía direto, ia no caixa, pegava meu dinheiro e vazava, cara. Vazava. E foi isso o ano todo. Os lugares que eram um pouco mais tranquilos eram os casamentos, que daí era um ambiente um pouco mais familiar. Eu sofri um pouco menos essa opressão. Mas em bares e boates era terrível. E daí eu chegava em casa, minha esposa sentia o peso, sabe? O peso do lugar que eu estava indo. E só aí eu me dei conta do que era que eu estava fazendo, da gravidade. Não que sejam... As pessoas usavam até isso para combater, né? Aquilo. Mas o teu trabalho é um trabalho honesto. Você não faz nada de mal para ninguém. Você sempre foi tranquilo, né? Você não usa drogas. Você vem, faz seu trabalho, ganha seu dinheiro licitamente. E realmente isso era verdade. Mas aquilo não agradava, eu descobri que aquilo não agradava a Deus e que aquilo era contrário, que as músicas que eu cantava elas não edificavam ninguém. E você começa a analisar as letras, você vê que a grande maioria trata uma mulher de uma forma pejorativa, o casamento de uma forma pejorativa. Tudo aquilo leva as pessoas a se separarem, a se embriagarem, a fazer tudo aquilo que Deus julga que não é bom para nós. Né? Foi aí que eu tive a perfeita convicção de que o que eu fazia não era bom e que eu tinha que deixar de fazer aquilo. Então eu passei esse ano todo dessa forma. Eu chegava, cantava, pegava o dinheiro e vazava. E daí é onde o diabo começou a me atacar um pouco mais forte. Até eu conto que essa foi a última cartada dele. Eu cantei numa boate e fiz isso. Eu cheguei, cantei, desci, fui direto no caixa pegar meu dinheiro. Encostou 2 meninas em mim. Qual que é o sonho de todo homem que não conhece a Cristo? Ter 2 mulheres ao mesmo tempo. Isso é meio que geral. E as 2 chegaram em mim e falaram assim, você tá indo embora? Tô indo embora. Você tá sozinho? Aí eu olhei e enxerguei o meu baixista, né, o meu compadre. Falei, não, tô com o meu amigo ali. Que pena, se você estivesse sozinho, eu ia falar pra você levar a gente embora. Ela não queria ir embora comigo, com meu amigo. Ela queria ir embora comigo, entendeu? Mesmo você já tendo uma mudança na sua vida, você chegou a pensar em ir em algum momento? Mas claro, tanto que eu fiz questão de pegar meu dinheiro e falar, olha moça, desculpa, mas eu tô indo embora. Tchau. Cheguei no meu amigo e falei, João, vamos embora daqui agora. E que ele tava de carona comigo, eu tinha que levar ele embora. Fugir da tentação. Não, é literalmente correr da tentação. Porque não adianta falar que é super-homem. Sansão era ungidão do Senhor, né? A gente até brinca. Sansão era ungido, escolhido a dedo. E ele brincou com a tentação. Onde ele deixou escapar a promessa de Deus. E eu entendi que Deus tinha uma promessa na minha vida. E que eu não podia deixar aquilo. Então, fácil não é fácil. Não foi fácil. Não é fácil até hoje. Mesmo já tendo um pouquinho mais na caminhada, todos os dias a gente tem que literalmente fugir da aparência, né? A Bíblia nos aconselha a fugir da aparência, quem dirá do mal, né? Por isso que nós temos que cuidar onde nós vamos, com quem nós andamos. Não é porque as pessoas são leprosas. Não, de forma alguma. Eu sou fraco. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Eu sou pecador. Eu sou imerecedor do amor e da graça de Deus. Então eu tenho que correr daquilo que pode me derrubar. Né? A bebida, se eu falar para você que eu não sinto falta, eu estou sendo hipócrita. Até teve um caso que a gente estava num restaurante e daí eu amava tomar chopp e cerveja. Eu quase não tomava destilados assim, quentes. E daí, cara, o garçom veio com a bandeja assim, ele virou a curva do Cabo da Boa Esperança ali, veio com a bandeja com aquele chopp nevado assim. Eu dei aquela salivada assim, ele falou assim, é aqui que pediram um chopp? Eu falei, irmão, por favor, vai embora com esse negócio, não foi aqui não. Quase que eu falei, sai Satanás. Então eu fui tentado, isso é uma tentação. Por quê? Né? Eu tenho livre-arbítrio, eu podia escolher tomar um chopp e falar não, mas eu sei que eu não tenho controle sobre isso e sei o quão prejudicial a minha família, a minha saúde, as pessoas que eu amo, o álcool foi. Então para que eu vou cair nessa bobagem de novo? Né? Com certeza. Então as tentações, às vezes até sei que esse é o intuito, né, desse bate-papo, é relatar para as pessoas, né, que a caminhada cristã
ela não é fácil. Não. E que nós não somos super-homens ou super-mulheres e que nós não somos perfeitões, como algumas pessoas, infelizmente, longe disso, né? mostram. Muito pelo contrário, nós erramos todos os dias. A minha pastora, ela até aconselha, a pastora Bernadette, fala, filhos, não durmam sem se arrepender dos seus pecados, pedir perdão a Deus porque nós somos terríveis, porque no outro dia nós podemos não acordar aqui, sim acordar diante do Senhor e nós seremos julgados pelos nossos erros. Então, e a Bíblia também diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, né? E todos são todos. Então, o crente peca, o pastor peca, Todos. o incrédulo peca, todos nós pecamos. Costuma falar que quanto mais a gente conhece a Cristo, mais a gente se sente imundo, né? Sujo, pecador, falho. Às vezes as pessoas olham pro cristão, vamos falar em cristão realmente que vive o cristianismo, né? E acha que ele é perfeito. E não, né? De forma alguma. Ele deixou de frequentar tal lugar, deixou de fazer tal coisa. Mas realmente é porque a gente está sentindo o benefício, a gente está sentindo a mudança de Cristo, né, em nossas vidas. É o que aconteceu com você. Né? Você vai relatar para nós agora que como está sendo hoje, né? Mas o que você vivia antes, o que você vive hoje é totalmente diferente, né? Totalmente diferente. É a mesma coisa de você ser curado de uma doença e você escolher ter aquela doença de volta. Sim. Porque aquilo eu descobri que me fazia mal. Quando eu estava, é aquilo que eu falo, muitas vezes a gente despreza a opinião de uma outra pessoa. E eu entendi que quando a pessoa está de uma outra perspectiva, de um outro ângulo, ela consegue ver aquilo que você está vivendo, que você estando naquela posição, você não enxerga. Então, igual eu falo, quando você está vivendo algo errado, muitas vezes aquela pessoa, está fazendo aquilo porque ela quer. Não, ela simplesmente não está vendo, ela está cega. Tem um ponto cego que impede ela de ver a verdade. E é o conhecimento, né? E Cristo tira esse ponto cego, como se tirasse aquela coluna que impede a gente ver o motoqueiro, o bicicleteiro. É como você tirar aquela coluna, você passa a ver o problema. Poxa, parece que tira e aparece um espelho na sua frente. E você consegue se enxergar, você consegue ver o que você está fazendo de errado. Poxa, estou fazendo isso de errado. Aí você começa a se constranger e a caminhada cristã é isso. É todos os dias você tentar ser melhor do que você foi ontem e tentar ser mais parecido com Jesus, o possível. E como que é hoje o teu casamento? Sua vida profissional? Cara... Não bateu mais na esposa? Graças a Deus, não. Eu merecia ter apanhado. Ela um dia me bateu também, cara. Tem que contar isso, que eu não posso sair, né? Tão errado na história. Um dia eu apanhei com bolsa, porque, assim, a gente dá risada. É forte, né? Muito forte. A gente dá risada vergonhoso, hoje né? porque você teve a conversão, né? Eu sei como que você age hoje, então a gente brinca um pouquinho, mas isso é algo terrível, né? Algo terrível. Isso é algo que eu me envergonho muito. Eu até... É importantíssimo esse momento que a gente está vivendo aqui, de poder relatar isso, porque muitas vezes a gente deixa de contar isso para as pessoas, né? Mas é aí que você consegue notar, as pessoas notam a transformação de vida. Então isso nunca mais aconteceu. Há discussão? Há discussão. São duas pessoas criadas por famílias diferentes, com comportamentos e temperamentos totalmente diferentes e algumas opiniões diferentes. Não há como não haver um debate. Mas hoje, até brinco, cara, briga de casal crente é top, né? Começa a brigar com a Bíblia, né? Mas a palavra diz isso, isso e isso. Mas também fala isso, isso e isso. Então é muito legal isso. E dali, tipo, 15, 20 minutos, a gente já tá conversando legal. Não houve uma treta, não houve uma briga acirrada, mas houve um clima, assim, né? De tensão. E dali a pouco, como se nada tivesse acontecido. Então a gente procura obedecer a palavra onde diz que não se põe o sol sobre vossa ira, né? Eu mesmo não saio da minha cama por nada. Tanto que a gente tenta já apaziguar a situação para poder dormir em paz, porque ela pode estar brava o que for comigo, eu não durmo fora da minha cama. Eu não deixo o meu lado da cama vazio. Bacana. Né? Então a gente procura sempre resolver o que tiver de resolver antes de dormir, e todos os dias a gente vai dormir em paz. Né? Quando isso acontece. Então isso é muito importante. Às vezes eu fico bravo com uma coisa, ela com outra, e a gente ora e vai dormir em paz. Às vezes sem querer a gente acaba sendo
um pouquinho grosso, né? É uns ogro, né, cara? É. A gente é ogro, a gente é homem, não tem jeito. O cara falar, agora ele é crente, ele é um arcanjo, um semideus, um gentleman, né? Não é, nós cometemos erros, eu vou lá, às vezes peço desculpa, às vezes não quero pedir, daí ela fala, mas você não pede desculpa. E a gente vai melhorando, todos os dias eu busco, a minha oração sempre é essa, né? Senhor, me ajuda a ser melhor amanhã do que eu fui hoje. Para minha esposa, para os meus filhos, para o Senhor principalmente. Né? E essa é uma busca incessante, cara. Quando eu lembro das coisas que eu fiz, eu tenho mais amor por Deus, porque eu falo, poxa, eu fui terrível, continuo sendo terrível, sou um pouquinho menos terrível só, mas continuo sendo imerecedor do amor. E Jesus, todos os dias, fala para mim que me ama, que tem um propósito na minha vida, que quer me usar para levar o evangelho dele para as pessoas, quer usar o meu testemunho, o que ele fez na minha vida para alcançar outras pessoas que talvez estejam vivendo a mesma coisa. Sim. Então hoje você é músico na igreja, toca na igreja, é barbeiro, tem uma banda gospel, Eu casamento tenho uma banda de também. casamentos. Casamento seu tá indo perfeito. Graças a Deus. Hoje você se sente um homem melhor, né? Melhor que eu digo assim no sentido de viver a vida mesmo, de saber que tem um propósito aqui, né? Até esse propósito que você descobriu em relação a Deus. Não tem nem o que falar, né, em relação à mudança. A mudança que você teve na sua vida Total. foi muito boa, te levou para um outro patamar, né, de você poder deitar, dormir, de chegar em casa, ter um relacionamento saudável com a sua esposa, profissionalmente você poder falar do seu testemunho, né, levar isso para as pessoas. Cara, que história, bacana. Foi, sim, um presente que Deus me deu, sabe? Hoje eu sei, até é legal, né, finalizar dizendo que a minha esposa perguntou para minha filha se ela tinha vontade de casar. E a minha filha falou assim que não. Ela perguntou por quê. Se for para eu casar, para passar o que a senhora passa com meu pai, eu prefiro não casar. E daí, há um pouco tempo atrás, ela perguntou de novo. E agora, filha, você tem vontade de casar? Sim. Você gostaria de ter um esposo como seu pai é esposo para mim? Ela falou sim. Então hoje eu sou exemplo para os meus filhos. A minha esposa me admira. Que legal. As pessoas com quem eu me relaciono conseguem ver Deus em mim e conseguem ver que também há chances delas terem as suas vidas transformadas. Porque se Deus mudou a minha vida, ele pode mudar a vida de qualquer pessoa, independente de qual é o problema. Não importa, para Deus nada é impossível. Então, muitas vezes a gente deixa de viver o melhor que Deus tem para nós por nos apegar a coisas. Se eu me apego na minha profissão, se eu me apego naquilo que eu era e não renuncio isso para ter Jesus na minha vida, eu não descobriria que hoje eu tenho a vida imensuravelmente melhor do que eu tinha antes. Então eu estaria talvez naquela vida, ou talvez estaria bem pior, né? E hoje eu tenho o prazer de falar isso, né? Que é uma satisfação você ouvir os seus filhos dizer que tem você como exemplo. Com certeza. Do que ter você como um mau exemplo, né? É triste, cara, a filha olhar para você ou falar de você para sua esposa, que para ter um marido como você, ela prefere ficar sozinha a vida toda. Pesado, né? Então a gente descobre que nós que levamos os nossos filhos para caminhos errados. O nosso comportamento, a nossa postura. Então eu sou grato a Deus por isso, por ter me colocado numa profissão, igual você falou, onde eu posso falar disso, de Jesus abertamente, eu não sou repreendido. É óbvio que nós temos prudência, nós temos respeito. Com certeza. Isso acontece, a conversa acontece se houver permissão, se houver liberdade para falar. Nós não ficamos pregando para as pessoas, não abrimos a Bíblia e muito menos damos sermão em alguém, julgamos alguém. Até porque a melhor pregação que tem é a nossa história de vida, né? É isso aí. É o exemplo, né? Legal. O que você passaria hoje para quem está assistindo
em relação a essa mudança sua, que conselho que você passaria para essas pessoas? O que você falaria em relação a ter essa vivência realmente com Deus? Para a gente encerrar. Cara, Deus, a salvação é individual. Então, o seu relacionamento com Deus vai determinar até onde você quer ir. Deus vai conosco até onde nós estamos dispostos a ir com Ele. Mas buscar uma igreja, buscar pessoas que você enxergue Deus nelas, é o melhor caminho. Algumas pessoas, elas são adeptas à opinião de que não precisam de instituições, né? Igreja é instituição. Para seguirem a Deus. E eu digo que é necessário. A igreja é a base, é onde vai te revelar, ajudar você a conhecer verdadeiramente o que Jesus fez, porque eu não conhecia. Eu sabia quem era Jesus, mas não sabia o que Jesus tinha feito, o significado da cruz, essas coisas, só tinha aquela alegoria na minha cabeça. Então eu conheci quem era Jesus, o que Jesus fez, qual era o plano de Deus com a morte de Jesus e o tamanho do amor de Deus por mim. Eu só conheci isso quando eu comecei a ouvir a palavra. Porque se depender de nós irmos estudar a Bíblia a fundo e conhecer essas verdades e receber essas revelações de Deus sozinhos, pode ser que aconteça? Pode ser. Mas é um caminho muito mais difícil e muitas vezes nós não conseguimos nos aprofundar em Deus como Ele espera que a gente se aprofunde em intimidade com Ele. Então o conselho principal é esse. Independente de como você esteja, busque a Cristo. Porque ninguém é merecedor. Porque muitas vezes as pessoas se julgam imerecedores. Eu não vou à igreja, eu não vou servir a Deus porque eu sou pecador demais, eu sou terrível e eu não posso, eu não mereço ser chamado filho de Deus. E você está certo. Nós não merecemos. Mas nós temos um Deus que ama tanto a nós que Ele escolheu primeiro nos amar e deu o melhor dele por nós, que foi o Filho dele. Então, isso é para quebrar qualquer tipo de cadeia que te impeça de conhecer Deus verdadeiramente face a face. Então não importa se você tem problema com droga, com adultério, com pornografia, com qualquer coisa, com assassinato. Não importa o que você tenha feito. Deus perdoa tudo, desde que você aceite-o, né, em sua vida. E Deus é cavalheiro, né? Jesus é cavalheiro. Ele bate na porta e só cabe a você abrir, né? Contrário do mal que arromba ou entra por uma brecha. Então, Deus só vai mudar a sua vida, só vai mudar a sua família, sua história de vida se você realmente abrir a porta, como aconteceu comigo. Ele bateu, eu ouvi ele bater a porta, eu abri o coração e Deus mudou e transformou a minha vida para melhor. E eu sei que ainda tem muitas coisas para acontecer que é imensurável. A gente não sabe quais os planos dele, né? Então, independente do problema, independente do quão imerecedor você é, bem-vindo ao clube. Todos nós somos imerecedores. Cara, bacana. Meu querido, obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço. Tá? Foi um momento muito especial, né? E que Deus possa realmente usar a sua vida para alcançar muitas pessoas. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês. Pessoal, com Deus. Abraços. Até mais.